Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O texto bíblico diz, afirma, verbaliza, nos mostra nítido, coerente ao texto, dizer que Deus era com José. Mas eu pergunto aqui esta noite, tirando daqui e aplicando para a nossa vida, eu posso dizer que Deus é com você? Posso dizer que Deus é com esta igreja? Eu posso dizer que Deus é com o nosso ministério? Sem que, será que nós somos com Ele? Meu irmão, tem uma grande diferença entre andar com Deus e querer que Deus ande com você. Quando eu ando com Deus, Deus determina o lugar em que eu tenho que ir, as coisas em que eu tenho que fazer, os lugares que eu tenho que pisar o pé, as coisas que eu tenho que fazer. Mas quando eu quero que Deus ande comigo, eu quero determinar o caminho que Deus tem que percorrer, as bênçãos que Deus tem que fazer, os milagres que Deus que tem que operar. Mas Deus não se submete a nós, é nós que se submetemos a Deus. Por isso eu pergunto, será que nós somos com Deus? O fato do texto bíblico se referir a José, que Deus era com ele, é porque José já era com Deus. Muita gente fala assim, José era cheio do Espírito Santo de Deus. Não, ainda não era. Não era, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, do livro de Gênesis ao livro de Malaquias, só era derramada a porção do Espírito Santo de Deus, ou a unção com óleo, em determinados personagens, para cumprir um ministério ou um reinado, como por exemplo, profeta, sacerdote e rei. Isso representava a unção do Espírito Santo. Mas por que José prosperava? Não, meu irmão, era o próprio Deus que estava cuidando da história dele. Preste atenção, que Deus era alguém, que José era alguém que tinha um caráter limpo, um caráter transparente. Não era alguém que tinha um caráter dúbio. Aqui dentro fazia uma coisa, lá fora fazia outra. Mandava mensagem no WhatsApp na frente do pai ou da mãe para alguém com nome diferente. Não, José não tinha esse tipo de caráter. José era alguém que era na frente e era por trás. Porque o verdadeiro caráter não é aquele comportamento que você demonstra na frente de sua autoridade, mas é aquele comportamento que você demonstra por trás de sua autoridade. O caráter do homem de Deus tem que ser transparente. O texto bíblico diz que José era com Deus, ou que Deus era com José. O Senhor estava com José de igual modo que prosperou. Quando este percebeu... Pera lá, agora vai começar a parte mais importante, aqui que é o mais legal, agora a rocha. Quando este quem? O faraó, o rei, ou melhor, perdão, o Potifar, capitão da guarda. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, pera lá. O caráter de um homem de Deus é de uma forma tão limpa e linda que o mundo ímpio, alguém que é cego na idolatria, olha e reconhece que Deus é na vida do camarada. O Senhor reconheceu que o Senhor estava com ele. Repare que o texto bíblico diz Senhor em letra maiúscula, estava com ele, e o que fazia prosperar tudo o que realizava. Agradou-se de José e o tornou-se administrador de seu bem. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confirmou todos os que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa, todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José.
As bênçãos do Senhor estavam sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo, a ponto de Potifar não saber o que tinha dentro de casa ou o que tinha fora no campo. Ele se preocupava apenas com aquilo que ia comer. Tamanha era a confiança que o egípcio tinha em José. Agora deixa eu aplicar para nós hoje. Eu gosto de analisar texto, parte do texto e aplicar para nós. Vamos analisar agora em nós, meu irmão. Em algumas vezes eu tenho afirmado e vou voltar a afirmar e vou repetir. Nós, enquanto servos de Deus, nós não temos como por opção, não é escolha própria, é como por dever sermos os melhores. Os melhores em quê, meu irmão? Os melhores no serviço, os melhores na faculdade, os melhores cidadãos a pisar na sociedade lá fora. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você não é um simples réu mortal, você é cidadão celestial. Se comporte como um.